Eu vou fazer uma pergunta para o senhor sobre a sua viagem à China, mas eu vou contar uma história que eu sempre conto nas palestras que eu faço. Em 75, o Brasil abriu relações com a China, foi o Saraiva Guerreiro no governo Geisel, né? No ano seguinte, o Suplicy, né, o Eduardo Suplicy, ele foi visitar a China. Toda a palestra que eu vou, eu mostro essa foto. Uma foto do Suplicy novinho, né? Com os chineses lá, na era maoísta, ainda em 1976, o pessoal com aquelas túnicas da época do Mao. E o que acontece? Naquela época, o PIB chinês era metade do brasileiro. Em 1976, o PIB chinês, passados quase 50 anos, o PIB chinês é 8 vezes maior que o nosso. Aí, quer dizer, a gente precisa olhar o que tá pegando. Mas eu queria saber o seguinte, o senhor esteve recentemente na China, né? Aí eu queria ver o seguinte, na sua visão, eu sei que o senhor é uma pessoa desenvolvimentista, tá? Com valores bem arraigados no nosso nacionalismo econômico, que é uma coisa importante a gente vender as nossas riquezas por um preço justo. Aí agora eu queria saber o seguinte, daquilo que o senhor viu na China, né? O que o senhor acha que serve de lição para o Brasil? Porque a China hoje é um motor industrial que a gente poderia ter sido se nos perdesse no caminho, né? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Veja, comandante, é difícil traçar um paralelo com a China, porque eles têm um modelo político, econômico, muito diferente do nosso, né? Eles têm um governo que consegue fazer planejamento de médio e longo prazo. Eles não têm, na economia deles, o custo próprio, os custos próprios de uma democracia liberal como a gente tem no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente tem eleições de 2 em 2 anos. E isso embute custos e, às vezes, alterações de rumo, porque você ganha Veja, o Brasil agora ficou... Esse exemplo é muito bom. O Brasil agora ficou 7 anos sem política industrial. Por quê? Porque os governos Michel Temer e Jair Bolsonaro consideravam que o Brasil não precisava ter política industrial. Então, veja, é difícil você fazer planejamento de médio e longo prazo, porque você tem essas variações próprias da democracia. E isso tem um custo. Então, a democracia... Claro que nós defendemos a democracia nesse modelo, mas a democracia, ela embute essas variações no percurso que não existem no modelo chinês. Você tem também, no modelo chinês, uma estrutura de definição, de determinação do rumo que ninguém para, comandante. Então, aqui no Brasil, você vai fazer uma estrada. Vamos pegar agora, por exemplo, a questão da margem equatorial. Sim. O Brasil tem ali uma riqueza gigantesca e nesse momento, não consegue avançar em função de uma posição do IBAMA. Isso não existe no modelo chinês. No modelo chinês, se o governo central definiu que vai explorar a margem equatorial, ele vai explorar a margem equatorial. Não existe órgão ambiental, não existe justiça, não existe juiz, não existe Ministério Público que impeça que aquela decisão que foi tomada seja executada. Então é muito difícil traçar um paralelo com o modelo de planejamento centralizado. A China é uma economia de mercado embaixo, e um mercado com competição agressiva, mas por cima desse mercado existe um planejamento central muito forte, comandado pelo Estado. Então é o Estado que comanda o capitalismo na China. Então é um modelo muito original que os chineses construíram e que vem conseguindo entregar percentuais de prosperidade e desenvolvimento
sem parâmetro na história da humanidade. Então, são modelos muito diferentes. Então, é difícil estabelecer uma comparação. Eu não estou dizendo que o modelo chinês é o melhor, nem que o modelo brasileiro está errado. Nós defendemos a democracia, mas é preciso reconhecer que o modelo chinês vem entregando doses ou um ritmo de crescimento e prosperidade que nenhuma nação no mundo está conseguindo entregar. Mas o senhor sabe que essa é a dificuldade que eu tenho, às vezes, de explicar, ou nas lives ou nas palestras. Eu falo, gente, tem uma frase de um dirigente chinês, eu não me lembro se foi o Xi, quem foi, não lembro agora, se foi o Hu Jintao, quem foi que falou. Mas ele falou, olha, aqui na China, nos Estados Unidos vocês mudam tudo, mudam os governantes a cada 4 anos e as coisas permanecem as mesmas. Aqui a gente muda o governante a cada 20 anos praticamente, mas as coisas mudam o tempo todo, né? Quer dizer, em termos econômicos, eles são muito mais dinâmicos. Eu tenho acompanhado muito a situação da indústria automobilística alemã, e tá o caos na Alemanha, né? O caos. A Alemanha, você tem uma ideia, a Volkswagen, pela primeira vez na história, dos seus 83 anos, está considerando fechar uma planta na Alemanha. Isso é uma coisa inimaginável na indústria alemã, dada a crise que a Europa está vivendo nesse momento. O fato é que o mundo está girando para a Ásia, sob liderança da China, e isso está causando uma trepidação muito grande no mundo ocidental, está fazendo estremecer as democracias liberais ocidentais, que na minha opinião, essa crise da democracia liberal ocidental, a raiz dela é a transição econômica que está fazendo com que o mundo gire para a Ásia. Quer dizer, as democracias liberais ocidentais não estão conseguindo mais entregar os níveis de prosperidade, de desenvolvimento que elas entregavam há algum tempo pouco atrás. Então, na minha opinião, a crise da democracia, na raiz está a perda de poderio econômico, né? O que a gente está vivendo no mundo ocidental é a perda de poderio econômico para a Ásia e, ao mesmo tempo, quer dizer, a riqueza que está restando vive um modelo, um processo de concentração jamais visto na história da humanidade. Quem diz isso é o economista francês, o Thomas Piketty. Ele fala, é a maior concentração de renda e riqueza da história da humanidade, é o que a gente está vendo no mundo ocidental. Então, a riqueza está diminuindo, porque está girando um pedaço grande para a Ásia, e o que está sobrando está extremamente concentrado, gerando uma exclusão estrutural no mundo ocidental. Daí a emergência, na minha opinião, da extrema-direita, né? Ela surge nessa crise que o capitalismo está vivendo no mundo ocidental.